Olá, pessoal, mais um podcast aqui da CGTech com uma pessoa incrível, que é a doutora Pretel, advogada pioneira, tá, gente? Pioneira na mediação condominial do país. Olha, uma celebridade aqui com a gente. E também ela é criadora do Mulheres Condominiais, que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu gostaria de te agradecer por estar aqui. Eu sei que você tem uma agenda muito tumultuada, muito requisitada no meio, né, condominial. Muito obrigada, viu, Pretel? Vou chamar de Pretel, gente, porque sem formalidades, vai. Eu que agradeço o convite, né? Tá aqui com quem acredita no Mulheres Condominiais. Sim, acredito, né? muito. Então, assim, nos aproximamos pelo bem comum, né? Que é o Mulheres Condominiais é o olhar feminino para o condomínio, nada contra os homens. E o Shaul entendeu isso com facilidade, né? Entendeu E apoiou e apoia, e é muito legal. E a gente vai falar também sobre esse evento, né? Na verdade, essa marca de Mulheres Condominiais, porque eu achei muito interessante a finalidade disso, né? É levar conhecimento e não promoção. É levar conhecimento e trazer ao mercado, dar visibilidade no mercado para as mulheres que são éticas, comprometidas e competentes. Falou né? tudo. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, mas sempre com o olhar feminino. Então, nós juntamos as duas facetas, né? Do que é ser mulher, né? Como é que nós contribuímos profissionalmente falando. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Pretel. Então vamos lá. A Pretel, né, meu nome é Ana Luísa Pretel, para quem não me conhece, e eu fiz primeiro administração de empresas, depois eu fui fazer direito. Mais tarde eu não sabia da administração. Pois é. Aí depois eu fiz só 3 pós-graduações. Só 3? Só. Entre elas eu fiz pós-processo civil e fiz métodos alternativos de soluções de conflitos na Escola Paulista da Magistratura. Quando eu lá estava, é uma outra história, eu acabei sendo síndica, né, de um condomínio que eles me elegeram. Eu desci para conhecer. Eu tinha acabado de mudar para conhecer os meus vizinhos. A síndica estava saindo, ia embora para o interior. Filho dela é advogado por minha causa, que adorava as histórias. E aí eu acabei sendo eleita porque tinha muitas questões para serem resolvidas pelo judiciário naquela época. E aí eles falaram, não, você é advogada, vai ficar mais fácil para conversar com a advogada do prédio, e não sei o quê, e acabaram me elegendo. E eu tinha questões ali que não tinha necessidade de levar ao Poder Judiciário, como não existe até hoje. Algumas questões que não tem a menor necessidade de levar ao Poder Judiciário. Então, eu juntei a pós-graduação em métodos alternativos, que eu já era mediadora e conciliadora desde 2004 no Tribunal de Justiça de São Paulo, continuo lá. Olha só. Como conciliadora e mediadora. E aí eu trouxe isso para dentro do condomínio. Então, eu sou pioneira na mediação e na conciliação dentro dos condomínios. E existe uma diferença da questão da mediação em condomínios e fora dele? Exige um cuidado maior? Como que funciona? Porque na realidade, já administrar isso já é difícil, né? Conflito é difícil. Se você não tiver jogo de cintura, em vez de você melhorar, ajudar, você acaba piorando, né? É o que eu falo sempre. No começo até teve colega que falava assim, administrar conflito é uma boa conversa. Eu falo, gente, boa conversa é quando você tem com teus amigos num lugar agradável. Isso é uma boa conversa. Sim. Né? A mediação e a conciliação, você tem técnicas específicas para isso. Mas o que sempre eu saliento, as pessoas me perguntam muito assim, e o síndico, ele tem que ser mediador? Né? Eu falo, não, ele tem que ser boxeador. Alguém chega e ele dá uma muqueta, resolve o problema. Né? Mas ele tem que saber as técnicas que... Agora eu faço um paralelo, né? Então, quando estoura um cano de água, qual é o trabalho do síndico? Ele vai lá, fecha o registro e chama o encanador. Tem um conflito,
que o síndico, tendo as técnicas, o que ele faz? Ele dá uma segurada naquela questão e chama um mediador, um conciliador, Sim. especializado na área. Por quê? Porque daí você não deixa esse conflito escalar. Porque toda vez que o conflito escala, ele reverbera no condomínio como um todo, qualquer que seja o conflito. Não adianta eu falar assim, é o problema do primeiro com o segundo, ou do segundo com o terceiro, não tem nada a ver com isso. Em algum momento vai ter. Sim, em algum momento chega até você. Então, porque você não tem unidades autônomas, você não tem, né, separado, principalmente na questão dos prédios, né? Sim. Evidentemente que nas casas você também tem conflitos, mas são outros conflitos. Do que você tem. São outros, são conflitos diferentes, né? Então, assim, o que a gente fala é que o síndico, ele é o representante legal do condomínio, então ele não tem a imparcialidade, a neutralidade necessária para ele ser um mediador ali daquela questão, né? A não ser que, por exemplo, a unidade A ou a unidade B se entendam, não, pode ser o síndico mesmo, que a gente confia neles. Se ele souber as técnicas, não tem nada que impeça. Hoje o síndico, ele está preparado para fazer as mediações? Porque assim, a gente sabe que existem os cursos de síndicos profissionais. Você acha que os temas ali abordados são suficientes para ele saber fazer uma mediação? Não, acho que não. Já fiz cursos para síndicos, né? Vou voltar a fazer o curso para síndico também. Estão me pedindo muito, porque os conflitos estão aumentando muito Sim. dentro dos condomínios, né? E aí, então, a gente vai voltar também com esses cursos específicos para os síndicos, para eles poderem fazer aquilo que eu acabei de falar para você. Ele, num primeiro momento, ele atua e, se for necessário, ele já chama o profissional para poder atuar como mediador e conciliador. Isso é muito legal, porque hoje a mediação é muito importante, para não se agravar a situação, né? Exatamente, porque o conflito, sempre falo, às vezes ele começa num olhar, e a pessoa que fala, me olhou torto, né? E na realidade ele está com a vista dilatada, né? Ele não olhou torto. Depende, né, da forma que você enxerga, né? Ele está com a vista dilatada, coitado. E o outro está achando que eu tenho astigmatismo, não enxergo, você está achando, né? Então, assim, o conflito ele nunca começa já exponencial. O que está acontecendo muito, e o que me assusta muito, aqui fica um alerta, né, que a gente pode dar. Eu escuto muito de administradoras de condomínio que elas falam assim, mas é que eu tenho uma moça que ela é muito jeitosa com isso. Lembre-se, desvio de função. Lembre-se, ela não está preparada para isso, e lembre-se que agora com a NR01, ela pode ter um esgotamento emocional porque ela não foi preparada para isso. Nossa, né? Falou tudo. Então, assim, eu escuto muito o síndico falar, eu ligo para a administradora, tem lá alguém que ajuda a resolver a questão. Me arrepia, né? Até o último fio de cabelo. Eu falo, gente, mas não pode. Você tem que ter alguém preparado especificamente para isso. E a função da pessoa não é essa. Né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Você tocou no assunto, a questão do NR1, que está super em alta agora. A gente tem até dia 26 de maio para concluir todo o processo, né? Para implantar tudo. Para implantar oficialmente, né? Me fala um pouco o que seu trabalho ele impacta referente à NR1, que a gente sabe que a mediação vai fazer parte disso, vai ser uma questão primordial. Exatamente, a mediação agora ela vai voltar com tudo, né? Por quê? Porque está escrito lá que antes de qualquer coisa você tem que tentar uma mediação. E você tem que tentar a mediação na questão da verticalidade, né? Quer dizer, de cima para baixo dentro da empresa, e também horizontal, entre departamentos que têm a mesma categoria. Então, tudo isso vai fazer parte do dia a dia. Eu acho que o grande objetivo é fazer com que as pessoas realmente voltem a conversar. Eu tenho a impressão que o objetivo
dessa NR01, que é, gente, a norma regulamentadora, né? Para quem não sabe. Bom explicar. Né? Bom explicar. Ela vai abarcar toda a questão técnica que já existia, então, a questão dos EPIs, que todo mundo hoje já está familiarizado, né? E eu lembro quando veio a questão do IPI, as pessoas falavam assim, imagina que o funcionário vai querer usar uma luva, ele não tem que querer, ele tem que usar. Auricular. Né? Então assim, não, mas ele nunca usou, bom, ele nunca usou, mas agora vai usar. A mesma coisa agora com a NR01, tratando da questão psicológica das pessoas, né? Então, o quanto isso pode afetar no dia a dia de cada um, trazendo burnout, trazendo depressão. Então, a mediação, ela vem antes de tudo isso, para que as pessoas possam dizer aonde tem os seus conflitos e não esperar ter uma expoente, ter uma escalada. Entendi. Tá? Então, não esperar a escalada do conflito, porque aí sim, aí a pessoa acaba, às vezes, com a depressão, às vezes com problemas mais sérios, psicologicamente falando. Eu consigo ter uma visão, não sei se minha visão é correta ou não, mas eu acho que é um processo que no primeiro momento a gente vai ter muito custo em relação a toda a estruturação que você vai precisar ter para fazer toda essa parte de acolhimento. Não que já não tenha, mas a gente sabe que existe muito mais a se fazer do que o básico. Exato. Certo? Então, as empresas vão ter que investir muito mais em relação à NR01. Exato. Só que nesse momento a gente vê como um gasto, na verdade nem seria gasto, seria a parte de investimento. Porque lá na frente isso pode impactar muito na questão de rotatividade. Com certeza. E assim, as empresas não estão tendo a dimensão, porque você tem, primeiro, toda uma avaliação da empresa como um todo, depois você separa por departamentos, depois você apresenta um projeto, depois você faz a implantação. Não é assim, o que estão, desculpa o que eu vou falar, mas estão vendendo no mercado que é uma varinha mágica. Não. E não é um processo, gente, para quem está nos assistindo, ninguém é um processo. Tem ideia do processo que é, a gente está passando por um processo. Um processo. E assim, a partir do dia 26 de maio, tem que estar implantado, e as empresas não estão dando atenção, né? E aí alguém falou para mim assim, e como é que o governo vai fiscalizar? Eu falei, já ouviu falar em sistema? Hoje você não precisa mais do fiscal bater na porta, né? Sim, sem você dúvida. tem o sistema que te dá o feedback, ele te manda lá um questionário, eu não sei como é que eles vão fiscalizar, mas eles vão te mandar um questionário que você vai ter que preencher. E aí, como é que faz se não tiver implantado? É verdade, é verdade. Né? Então, não tem... do mesmo jeito que eles querem a implantação, eles já sabem como eles vão cobrar essa implantação. Nós não sabemos ainda, mas eles já sabem. Mas vai ter uma surpresa, né? Pode arrecadação ser. Aí, ó. Pode ser. Mas, vamos lá. Outro assunto que eu queria estar tratando com você é sobre esse tema Mulheres Condominiais, né? Que você criou, você foi a criadora do Mulheres Condominiais. E eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu a ideia, como que surgiu Mulheres Condominiais, o que você já passou, né? Porque a gente pensa, mulheres condominiais, a gente sofre muito preconceito também, vamos combinar nesse mercado, não é? A gente tem que se sobressair ao máximo para poder ser referência, você sabe disso? Sei. É sofrido. Sei. É sofrido, então sei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, assim, o Mulheres Condominiais, ele nasceu porque, assim, tem coisas que, quando eu vejo, eu não sei dizer o porquê que eu fico tão indignada, mas eu fico. Então, eu tive o privilégio, e agradeço sempre, quando eu fui chamada para fazer parte do primeiro congresso de direito condominial que teve na cidade de São Paulo, que foi a primeira comissão de direito condominial no ano de 2018. No final teve um congresso
e eu era a única mulher que lá estava. E aí, o que aconteceu? Quando eu subi para falar, uma curiosidade, eu ficava muito baixinha lá no microfone, porque foi feito para homens, quase mulher não faz. Hoje em dia eles melhoraram, hoje em dia, que é no salão principal da OAB São Paulo. E agora está melhor, agora você consegue aparecer um pouquinho mais. E aí eu fui lá, eu era a única mulher, e eu falei, olha gente, eu agradeço de eu estar aqui, mas eu tenho a fulana, a ciclana, a beltrana, eu fui falando o nome de todas as colegas que estavam na minha frente. Sabe, eu falei, não era só eu que tinha que estar aqui, tinham que ter outras mulheres. Passou-se um ano, em 2019 eles pediram para chamar uma desembargadora, que fala muito de condomínio, que é a doutora Maria Cristina Zucchi, e também só para você ter uma ideia, ela é doutora em Direito Comparado Brasil e Estados Unidos. Ela dá aula aqui e dá aula lá. Que legal! É uma cabeça essa mulher. Agora ela está aposentada do tribunal. Ela aposentou o ano passado. E assim, o que acontece? Ela foi, né? Quando saiu o flyer, estava eu e ela. Aí eu subi no microfone e falei, vocês não escutaram nada do que eu falei o ano passado? Não é possível. Aí na época, a nossa vice-presidente era a doutora Ana Lívia. Eu falei com ela, falei, olha, vamos fazer um só de mulher então? Já que ninguém nos escuta, né? Sim, vamos fazer um só de mulher. Ouvir agora. Aí ela foi falar, né? Falou com o doutor Otávio Nucci, que era o presidente da época, um advogado excelente, lá de Ribeirão Preto, né? Eu quero deixar aqui, e ele também ajudou a poder fazer tudo. Acho que daí, 2019, já era o doutor Rubens Carmo Elias, se não me engano, que também é aqui de São Paulo. O Otávio Nucci foi o primeiro, depois do Rubens Carmo Elias, e aí a Ana foi lá, foi falar na diretoria, né, com o aval do presidente, e aí falaram para a gente fazer em janeiro de 2020. Aí eu falei para ela, Ana, janeiro, não tem ninguém aí, né? Vamos fazer em março, que é o mês da mulher. Ela falou, não, vamos fazer em janeiro. Eles disponibilizaram uma data em janeiro, que em março já tem bastante coisa agendada. Foi a sorte, porque daí em março veio a pandemia. E aí eu trouxe mulheres, porque eu faço muita palestra pelo país todo e tal. Então eu trouxe mulheres do Brasil inteiro. Olha que bacana. Né, que vieram para cá, e as mulheres de São Paulo também nos prestigiaram. Então, realmente foi muito legal, nós enchemos a casa, foi fora do comum, né? E aí, em seguida veio a pandemia. Ao mesmo tempo, eu fazia numa rádio lá da Paulista, que era a AM/FM, e também tinha de internet, a Rádio Trianon, e a Rádio América, né? Eu fazia um programa chamado Justiça Rápida, que é uma outra história que depois um outro dia eu te conto. E aí eu também comecei a fazer o Mulheres Condominiais. Mas com a pandemia parou tudo. Quando voltou da pandemia, eu estava com a Pretel, Mediação e Arbitragem, e aí eu falei para minha sócia, vamos fazer então um evento Mulheres Condominiais? E nós fizemos na Casa de Portugal, ficou lotado, como eu sempre falo, é um olhar feminino para o condomínio, foi o primeiro evento. Que legal. Tinha um painel só de homens bonitos, como eu sempre falo também, olhar para homem feio é pecado, né? É boa. Os feios, qualquer dia vão me processar por causa disso, né? Mas eu faço mediação. Mas não tem homem feio, não tem mulher feia. A gente brinca, porque assim... Tem um ditado que a beleza está nos olhos de quem vê. O que é feio para você pode ser bonito para mim. Exatamente isso. Quer dizer, não existe ninguém feio, não existe ninguém bonito. Por isso que eu falo... E também não existe perfeição. Não. Isso Quem procura perfeição vai morrer procurando. Então, assim, sempre pessoas que têm a ética em primeiro lugar e a competência, né? Então, eu procuro sempre trazer um tema que na época esteja sendo divulgado, trazendo pessoas que possam trazer respostas para aquele público que está ali. Eu nunca penso, vai ser 200, vai ser 50, vai ser 80. Eu penso assim,
que aquelas pessoas que lá estão recebam uma informação que seja a mais correta possível para que ela possa trabalhar com tranquilidade. Inclusive, foi organizado um evento mês passado, lá na CGTEC, de mulheres condominiais. Dentro da CGTEC, Dentro da viu? CGTEC. A CGTEC abraçou mulheres condominiais, Abraçamos e porque nos identificamos também com o tema, né? E foi muito legal porque o pessoal elogiou muito os temas, elogiou muito o nível de profissional que você levou. Não é aquele evento onde o cara se promove, promove a marca. Não, ele promove o conhecimento. Exato. E essa é a diferença. Eu sempre falei, os eventos têm que levar o conhecimento. Tudo bem, o patrocinador está lá para mostrar, mas é importante que ele também leve o conhecimento, que ele agregue algo para o síndico que está indo lá prestigiar. E o evento foi fenomenal. Você está de parabéns. Às vezes, assim, eu vejo eventos aí e é lamentável, né? Porque eu vejo palestras que fala, mas não tem objetivo, né? E não entrega nada. Sabe, porque tem medo que o colega copie, porque sei lá eu por quê. Então, assim, não tem profundidade naquilo que está falando, não tem. Então, isso é o meu objetivo, é realmente trazer pessoas que façam a diferença, né? Então, a questão tecnológica, ela está na ordem do dia, mas você veja que em contraponto vê a NR01, que é o psicológico, é o humano. Sim. Então, olha, a tecnologia está aqui, mas não se esqueça que aqui também tem. Então, isso tudo é que a gente tem que ficar atenta, né? Sem dúvida. Prestar atenção o tempo todo. E tem mais, gente. Vai vir mais novidades aí. Vem. A gente tá aqui com a cabeça a 1000 por hora. Vem, né? Pode ter certeza. Inclusive um evento aqui em Barueri, né? Também. E a gente tá com bastante gente, assim, de nome, né? Envolvida no processo. Sim. Até homens, tá? Estão envolvidos no processo. Porque a gente fala mulheres condominiais como uma identidade, né? Mas, assim, homens também são super bem-vindos, porque sem eles, o que seriam de nós? Para carregar nossas malas? Sim. Brincadeira, gente. Não, o homem também é importante, tem um papel fundamental, né, perante a parte condominial. O que eu não quis fazer foi a polarização. Sim. Nós já estamos polarizados na política, na economia, já está bom. Corretíssima. Já está bom. Então, assim... Eu super te apoio. Eu não quero polarizar. Eu acho que, assim, há um complemento dentro das ideias. As mulheres não pensam igual os homens não pensam igual as mulheres. Então, a hora que se vocês se conectam e se complementam, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. O que seria da mulher sem o homem sem a mulher? Né? Então, assim, desde que batam, né? Senão se matam, né? Quando não se matam. Mas a ideia é justamente essa, isso. né? A gente trazer a ideia da unidade, né, para um progresso em conjunto. Muito né? legal. Esse é o olhar feminino, o olhar do cuidar, né? A mulher, ela cuida muito mais do que o homem. Foi treinada para isso também. Tem toda uma questão aí de sociedade mesmo, né? Você sabe que uma vez eu ouvi de uma pessoa que ele explicou qual que é a diferença entre um homem e uma mulher. Aí ele falou assim, o homem, ele pensa muito estrategicamente, ele é muito objetivo, ele é muito seco, no bom sentido, é preto no branco, e é assim que funciona. A mulher, por outro lado, ela não tem tanta, não é tão direta, mas ela é muito detalhista. Então, o resultado, muitas vezes, que a mulher entrega é muito mais completo do que do homem. Não sei se você está entendendo. São habilidades diferentes. Porém, existem situações que o que a mulher entrega não é o suficiente e que precisa da agilidade e objetivo de um homem. Sim. Então, assim, quando você consegue unir essas duas formas, você cria uma potência
maravilhosa. Não tem a menor né? dúvida. Um valorizando o outro. Exato. Né? Um complementando. Um complementando o outro. Um complementando o incrível. outro. Né? Então, assim, acho que é isso que é muito importante. Sempre me pergunto, eu falo, olha, vai fazer quase 50 anos que eu trabalho, né? Não é um dia. Nossa, só isso? Só. Nossa. Então, assim, coisa pouca. Você começou com quantos anos? 10 anos de idade? 5. Mas assim, não, comecei mais tarde. Mas assim, a questão feminina sempre foi uma questão levantada. Então, hoje, quando eu entro no avião, vejo piloto e copilota. Nossa, que maravilha! É muito legal, né? Esses dias aqui eu entrei no avião, tinha a pilota, a copilota, todos os comissários, e tinha um rapaz. Eu falei para ele, você quer o meu cartão? acho que você vai precisar de defesa aqui dentro. Muita mulher. Tem muita mulher aí para mandar em você. O menino começou a rir, ele não conseguia parar da risada, o rapaz, né? O comissário, né? O menino é ótimo, né? O comissário ficou me olhando assim, começou a rir. Mas era uma situação inimaginável. Essa semana foi a primeira mulher general no país. Caramba. Ela foi nomeada general, a primeira mulher. Olha, nós estamos em 2026, olha quanto tempo que levou para chegar para ser general. Né? Essa deve ser braba, hein? Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, agora, né, eu não tenho intimidade, então vamos ao cargo. A ministra Carmen Lúcia, porque ela falou como ministra, então eu vou reproduzir a fala dela como ministra. Ela falou, olha, a hegemonia no STF só será quando nós tivermos 11 ministros mulheres. Então, teve a Ellen e ela, né? Todos os outros homens. Então, quanto mais nós temos que caminhar para poder falar que é possível, né? É verdade. Hoje nós temos muitas juízas no primeiro grau, aqui no estado de São Paulo, mas no tribunal ainda não são tantas mulheres. Então, é um passo de cada vez todo santo dia, até porque é uma questão da sociedade brasileira. Então, mas estas mulheres que hoje estão educando seus filhos, elas têm que falar para eles, olha, é igual, viu? Sim, sem dúvida. É igual. Não tem diferença nenhuma. Né? Hoje, a mulher tem que falar isso o tempo todo para eles entenderem que realmente são iguais no trabalho, na competência, né? No raciocínio. Não tem diferença. Né? Só na força. Só na força física, né? Por mais que a gente faça... Não, na força física não tem... Eles têm muito mais testosterona que a gente. Né? Na força física não tem jeito, né? Não tem jeito, na força física não tem jeito. Né? Mas, assim, essa é uma das questões, né? Eles têm muito mais força física. E assustadoramente, ainda com a lei do feminicídio, aumentou o número de feminicídio. Eu não me conformo. Eu estava vendo outro dia uma palestra que aumentou muito. Então, eles estão batendo mais, a sociedade está mais violenta. Por isso que eu falo, às vezes eu já escutei, você não cansa de falar de mediação? Eu falo, não, o dia que alguém parar com conflito, eu paro de falar de mediação. Né? Aí, mas você parece a Madre Teresa de Calcutá falando desse jeito. Eu falei, tá bom, então, olha, a paz valoriza o seu patrimônio. Quando você tem paz, você tem um valor agregado. Se você for vender o seu imóvel e falar para o comprador, olha, você pode vir morar aqui, que aqui não tem conflito de garagem, de criança, não tem conflito no grupo do WhatsApp. Aqui é um condomínio tranquilo, aqui gostoso, as pessoas falam bem dele. É um condomínio tranquilo. Aí o vendedor fala isso, aí o comprador vai numa padaria próxima, você sabe como é que é aquele condomínio? O cara fala assim, olha, diz que lá é uma tranquilidade, pronto, tem um valor agregado, né? Vende mais fácil, é mais tranquilo, né? A não ser quem tem uma patologia, uma doença, as pessoas normais não gostam de conflito. Não. As normais não gostam de conflito. Eu não gosto, né? Gosto de ter paz. Né? Quer ter paz. Então,
eu sempre pergunto para quem não é da área e quem não trabalha em empresa, não precisa ir em audiências trabalhistas, por exemplo, quantas vezes você foi no fórum? A pessoa responde nenhuma. Eu nunca fui no fórum. A grande população não vai ao fórum, né? Ela não tem o porquê ir ao fórum, né? Então, eu falo que são 2 lugares que ninguém gosta de passear, é o fórum e o cemitério, vai porque tem que ir na marra. Olha, tem gente que gosta, né? de ir no Tem cemitério. gente que gosta, e tem gente que gosta de conflito, e tem gente que gosta de conflito, mas não é o comum, né? Não é o comum. A maioria das pessoas querem paz, querem tranquilidade, não querem ter problemas com os vizinhos, né? Então, é por isso que a gente fala que a mediação é tão necessária para implantar. Né? Bom, o papo está ótimo, ficaria horas aqui. Você sabe que eu te admiro muito como profissional, como pessoa e como amiga, que posso te considerar com assim certeza, agora. Com certeza. Vamos fazer muita Vamos coisa. fazer muita aventura ainda. Muita aventura. E pode contar sempre comigo, com o pessoal da CGTEC, né? A gente tem muito apreço por você e pelo seu trabalho. E eu só tenho que agradecer. E esse momento eu disponibilizo para que você possa mandar uma mensagem, se você queira falar alguma coisa com o público que está nos assistindo, fica à vontade, a câmera é toda sua. Primeiro eu quero de verdade agradecer a CGTEC por ter acreditado no Mulheres Condominiais. A gente sempre fica grato àqueles patrocinadores que acreditam na nossa proposta. E também eu quero falar para vocês, se tiverem conflitos, procurem um mediador que seja especializado na área de condomínio, fale com o seu advogado, fale com o seu síndico, né? Tudo isso vai fazer a diferença. E por conta da NR01, suas empresas, porque o condomínio ele vai responder solidariamente. Então, a empresa do seu condomínio está de acordo? Está fazendo todo o planejamento que tem que ser feito? Pergunta também, porque vai ser necessário de verdade, né? Então, a gente está à disposição, sigam o Mulheres Condominiais no Instagram, eu tenho um programa na Conde TV, que é o Mulheres Condominiais, a Conde TV está com 100 mil visualizações. Olha que maravilha! Graças a Deus, né? Você vê? E aqui também a CGTEC está nos patrocinando, né? Tanto no Conde TV quanto no Instagram. O Instagram nós fazemos através do debate síndico, né? Que o Valmor Douglas abriu para a gente, porque eu falei para ele, Valmor, ele falou, mas você pode fazer sozinho. Eu falei, eu sei, mas é o olhar feminino. Eu quero que as pessoas entendam que é o olhar feminino. E no Instagram, as mulheres que não conseguem vir até... Porque, assim, atravessar o país para uma entrevista, você tem que disponibilizar do teu dia, da tua semana, 3 dias, pelo menos. Um para vir? Um para vir, um para entrevista, outro para ir embora. Então, o objetivo do Instagram é apresentar para o Brasil essas mulheres que são diferenciadas. São mulheres que trabalham, que são competentes, que são éticas, são comprometidas com seus trabalhos na área de condomínio. Isso eu falo das empresas, falo das síndicas, das advogadas, das administradoras de condomínio, todas elas capitaneadas por mulheres. E quem quiser encontrar Pretel, doutora Pretel? Olha, pode ser através do Instagram Mulheres Condominiais, né? A gente está lá. Também tem o Instagram Pretel Mediação e Arbitragem, também podem me encontrar por lá, né? E tem o LinkedIn, Ana Luísa Pretel. Nossa, você tá? Você vê? Tô gostando de ver. O meu... Eu não imaginei que eu fosse aparecer tanto depois dos 60, né? Nossa, a perspectiva era nos 20, não nos 60, mas deu certo. Mas tá ótima, tá mandando bem deu demais. Certo. Deu certo, sim. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a presença da doutora Pretel aqui e agradecendo a presença de todos vocês aí que acompanharam esse episódio. E sempre falo, quer sugerir tema, quer mandar mensagem para os nossos participantes, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o recado.
e a gente vai trabalhar o tema que for sugerido aí no próximo podcast. Mais uma vez agradeço a presença de todos, agradeço a sua presença, Pretel. Eu que agradeço de coração. Imagina, segue a gente, curte aí. Muito obrigada, até mais. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.